Glória a Deus. Nosso Deus é Deus de milagres. Mateus capítulo 25. Abra sua Bíblia aí comigo. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Ainda bem. Oh, glória. Mais alguém feliz de estar aqui nessa noite? Se é verdade, diga: ainda bem que eu vim. Glória a Deus, foi o Senhor quem nos trouxe. Mateus capítulo 25. Quem achou, diga amém. Isso. A partir do versículo 1 em diante, diz assim o texto. Tem como botar aí na tela? Maravilha. Eu vou ler com vocês aqui na tela para a gente ler todo mundo na mesma versão, até o versículo de número 10, do 1 ao 10. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens. Vamos lá, gente, quantas virgens? Quantas virgens? 10 virgens que pegaram suas candeias. Candeia é a lanterna de antigamente, acesa com azeite, e aí tinha um pavio. Enquanto o azeite queimava, depois que tacava fogo, se você não deixasse esvaziar o azeite, aquele pavio ia continuar queimando. Então vamos lá. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas. Diga assim comigo em outras versões. Diga assim: loucas. Bora, abre a boca. Elas eram o quê? Isso. 5 delas eram loucas, insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias. As insensatas são quem? As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em suas vasilhas, junto com as candeias. Eu vou repetir o 4. As prudentes, porém, levaram o óleo, em outras versões, o azeite, em vasilhas, junto com as suas candeias. Diga assim comigo: as prudentes tinham reservas. Diga assim, as prudentes tinham estoque. Isso. Aí vamos lá, verso 5. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Verso 6. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Eu vou contar de 1 a 3, e quando eu disser 3, você vai liberar uma frase que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para fechar essa noite. Quando eu disser 3, pode abaixar um pouquinho aqui para mim, viu? Tá todo mundo aqui na igreja ouvindo bem? Vocês consideram que tá até um pouquinho muito alto ou não? Tá bom? Então pode abaixar só um pouquinho aqui para mim, por favor. Quando eu disser 3, vocês vão dizer desse jeito, e vai ser pro vizinho que tá aí do lado. No 3, você vai dizer assim para ele ou para ela: o tempo tá acabando. Eu não contei até 3 ainda. Quando eu disser 3, você vai dizer: o tempo está acabando. É 1,
é 2, é 3. Fala para ele. Não. Irmão, como é que você fala rindo? Teve uma irmã ali que fez assim: o tempo está... Você está de brincadeira comigo, minha senhora? Uma hora dessa? Quem é que fica feliz em dar a notícia e em dizer que o tempo está acabando? O tempo está acabando. O que nós estamos fazendo com o tempo que temos? Eu quero que você toque no senso de urgência dessa pessoa. Olhe para ela como alguém que não pode mais brincar com o tempo. Olhe para ela como alguém que precisa ser conscientizada nessa noite de que não tem mais tempo. A orientação bíblica diz assim para nós: olha, buscai enquanto há tempo. Vou repetir para você que não ouviu. A orientação da palavra de Deus para nós é essa: buscai enquanto, invocai enquanto se pode achar. Então a gente só busca enquanto há tempo. E nessa noite o Senhor nos reuniu aqui, e o que Ele está dizendo para nós dizermos uns aos outros é: o tempo está acabando. E isso não é uma brincadeira. Quando eu disser 3, você franze o botox da testa. Dentro de pouco tempo o meu vai fazer efeito. E você vai dizer para ele ou para ela: o tempo está acabando. É 1, é 2, é 3. Fala. Está acabando, irmão. Está acabando. Não dá mais para brincar. A parábola das 10 virgens, ela já foi muito falada em nosso meio, graças a Deus por isso. Só que de tanto a gente, às vezes, ouvir de outros falarem e não de ler propriamente o texto, às vezes a gente passa batido em algumas informações muito importantes que servem para nós como alerta e palavra de despertamento para a nossa vida. Palavra de despertamento para a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem esse poder de trazer um alerta. Ela tem esse poder de tirar-nos do lugar aonde a situação da mornidão, da mediocridade espiritual cria para nós um ambiente de conforto, nos dando uma falsa sensação de paz, sabe? E nessa noite o Senhor vai nos tirar desse lugar através dessa palavra. Não é uma coisa do mal, é uma coisa de Deus. É a palavra de Deus que vai entrar nesse momento, mais uma vez, em nosso coração. E eu estou profetizando algo e vou declarar aqui agora, algo que talvez você não glorifique, mas eu vou declarar. Hoje você vai sair daqui, e ao longo desse restante de semana, talvez você não entenda uma inquietação que vai começar a fazer parte dos seus dias, até que você fique no prumo, até que você comece a ter óleo, azeite, unção, busca, vida devocional, palavra, oração, não só para viver o dia de hoje, mas nas reservas. Eu estou falando aqui, estou debaixo de um temor tão grande. Eu estou dizendo para você que depois deste culto, você vai ter até a sensação de que a paz foi tirada. Você vai dizer: ué, mas só que Deus me trouxe aqui para dizer, não era paz. Era uma falsa sensação de comodidade que produzia uma falsa sensação de paz. Só que assim diz o Senhor nessa noite, por intermédio dessa palavra: a primeira coisa que você alcança e veio buscar hoje aqui é a ativação do seu senso de urgência. Você vai sair daqui hoje entendendo que não está orando o suficiente, que não está buscando o suficiente, mas diferente daquele looping de culpa que vive pesando a tua mente e a tua consciência, e aí você acaba não buscando porque se sente culpado, não orando porque acha que não está santo o suficiente e continua nessa estagnação espiritual. Deus está dizendo: diferente dessa vez, diferente dessa vez, desta vez será diferente. A palavra do Senhor vai virar uma chavinha na tua consciência. Enquanto eu estiver ministrando a palavra do Senhor vai quebrar toda a cauterização de culpa.
você será conscientizado não só de onde você estava, mas quando Deus tocar nessa área da consciência, Ele não vai promover culpa, Ele vai promover um arrependimento tão genuíno, tão genuíno, tão genuíno, que por mais que você esteja com a vida devocional de manhã organizada, vai ter gente aqui, sem que ninguém mande, sem necessidade da igreja fazer campanha, o Espírito Santo vai te despertar às 3 horas da manhã, e Ele vai dizer, vai orar, e você vai dizer, mas eu não sou de orar de madrugada, e Ele vai dizer, não era, porque depois daquela quarta-feira eu ativei um senso de urgência, para que agora você não tenha só óleo para se manter aceso, mas para que você tenha reservas. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do teu irmão e vai dizer para ele, tua vida vai ter estoque. É 1, levanta a mão, 2, bora, 2, no 3, bota a mão no ombro dele ou dela e diga para ele ou para ela, vai ter estoque a partir de hoje. É 1, é 2, é 3, diga, vai ter estoque a partir de hoje. Você não vai ter óleo só para quarta, vai ter óleo para quinta, para sexta, para sábado, para domingo. Deus vai elevar o padrão da tua vida espiritual. Deus, Camila, eu não estou entendendo. Vai poder descansar em Deus, dormindo ou acordado, porque aonde havia culpa, agora há depósito de busca, agora há depósito de unção, agora há reserva de azeite. Oh meu Deus, eu quero que você se atente a algumas coisas importantes nessa parábola. Eu vou ser muito sucinta, porque eu estou ansiosa para orar de novo. E tem dia que é dia da gente ministrar muito, mas tem dia que é dia da gente orar mais. Então preste atenção, que eu vou entregar com objetividade. Primeira coisa, as 10 eram virgens. Então me responda, quantas eram virgens? Quantas eram virgens? Todas as 10. As 10 eram. O que isso significa? Que as 10 estão dentro de um critério estabelecido para o encontro com o noivo. As 10 estão equiparadas nessa mesma coisa. Aqui não se percebe sua loucura, aqui não se percebe sua insensatez, aqui não fica revelada a sua falta. No início, todas são iguais. Todas atendem todos os critérios. Vou perguntar de novo, eu quero que você fixe isso na sua mente. Na parábola das 10 virgens, quantas eram virgens? As 10. Agora vamos lá. Quantas eram prudentes? Quantas eram loucas? Quando deu meia-noite, ouviu-se o grito, aí vem o noivo, saiam ao encontro. Por que precisou gritar? E agora eu vou perguntar para ver se você está ligado. Quantas dormiram? Oi? Quantas dormiram? Você vê que a nossa mente fica meio paralela. Teve gente que falou, todas. Você ia dizer 5, porque você acha que o sono foi só para aquelas que eram loucas. Mas não. O sono veio para todas. O sono veio para todas. Guarde isso na sua memória aí agora. O sono é para todos. Na parábola do joio e do trigo, quem já ouviu falar sobre a parábola do joio e do trigo? Precisa conhecer o texto todo. Quem já ouviu falar de joio e do trigo? Pronto, na parábola do joio e do trigo, está dentro do mesmo contexto e da mesma narrativa de parábolas que Jesus está apresentando aqui nesse mesmo texto. E ele vai contar, por exemplo, que na parábola do joio e do trigo, o senhor do campo pegou a semente, que é a boa semente, o trigo, deu na mão dos seus servos e mandou eles plantarem a boa semente, que é o trigo. Vamos lá, qual é a boa semente? Pronto. Aí ele deu o trigo, que é a boa semente, para o povo, para os servos poderem plantar no campo. Aí todos eles plantaram, servos diligentes, servos fiéis, servos do seu Senhor. Todos eles plantaram. Só que depois de um dia inteiro de trabalho, o texto diz que chegando à noite, o que aconteceu com os servos que trabalharam o dia inteiro plantando a boa semente? E eles dormiram.
dormiram. O texto apresenta o tempo todo esses servos como servos bons, como servos fiéis, servos trabalhadores. Só que depois de um dia inteiro de trabalho, quando chegou a noite, esses servos dormiram. Aí o que o inimigo fez, de acordo com a parábola? Ele aproveita que esses servos estão dormindo, e o texto diz que ele entra no terreno onde esses servos estão dormindo e semeia o joio no meio de onde o trigo havia sido semeado. Quando acorda de manhã, o texto diz que eles vão ali olhar o que está acontecendo e percebem que o joio está crescendo junto com o... Aí eles vão correndo para o seu senhor, bate na porta da casa dele e diz: Senhor, qual foi a semente que o Senhor nos deu para plantar? E aí o Senhor diz: ora, eu dei para vocês a boa semente, eu dei para vocês o trigo. Então tem alguma coisa errada? O joio, ou seja, a erva daninha desse tipo de sementes, está nascendo lá junto com o trigo. Aí o Senhor diz assim: essa semente quem semeou foi o inimigo. Só para eu ter certeza que você está acompanhando o contexto, que horas o inimigo semeou essa semente? Quando todos... Quantos estavam dormindo? Quantos estavam dormindo? Isso torna eles inadimplentes? Não, porque o sono é para todos. Só tem uma coisa maior do que a necessidade da fome. Só tem uma coisa maior do que a necessidade da fome. Eu estou indo aqui para o auge das necessidades do ser humano. Você olha para o auge das necessidades de um ser humano e você pensa assim: qual é o auge da necessidade do ser humano? Sentir fome, sim ou não? E normalmente eu já tive em algumas poucas peregrinações missionárias, e no sertão, no extremo norte da nossa nação, infelizmente, antes da gente chegar com a obra missionária ali, tinha mãe que dizia isso para o filho: mãe, eu estou com fome, minha barriga está doendo. E aí a mãe dizia: dorme que passa. E quantos dormiram e nunca mais acordaram? Entraram, eu não conheço os termos médicos, mas parece que em estado de hipotermia, alguma coisa assim, e morreu enquanto dormia. Porque só tem uma coisa mais forte do que a fome, que é o sono. O sono revela o auge da impotência. Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que boa parte, na verdade está em segundo lugar, do índice de acidentes de trânsito depois do álcool, o primeiro número está relacionado ao sono. Agora veja, a maioria das pessoas que sofrem um acidente de carro, na maioria das vezes, elas estão a menos de 30 quilômetros de casa. Por que isso acontece? Porque elas pensam que vão vencer o sono por estarem perto, mas o sono ninguém vence. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre um estado de dormência muito grande, ela comunica isso através do sono. Você vai lembrar que quando Lázaro esteve morto, o Senhor falou como acerca da morte de Lázaro para os seus discípulos. Ele disse: olha, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Jesus está querendo dizer que para ele uma morte é como que alguém que estivesse dormindo. Para ele é tão fácil ressuscitar um morto quanto despertar alguém do seu sono. Mas ao mesmo tempo é para a gente ficar alerta. Dá para a gente também entender o que Jesus está querendo dizer, para que a Bíblia está apontando quando ela fala sobre o sono, sobre o dormir, impotência completa, que todos nós estamos subordinados e sujeitos a ela, independente de crença, contexto, poder aquisitivo. O sono é para todos. O sono não é só para os loucos. O sono não é só para os prudentes. O sono não é só para os crentes. O sono não é só para os ateus. O sono é para... Irmão, uma hora todo mundo vai dormir, seja no sentido figurado, seja no sentido do descanso, ou seja no sentido da morte. O sono é para todos. Então o que isso significa? Significa que você não tem que se indignar contra uma realidade que não pode ser mudada. Qual? A necessidade de dormir. O que isso tem a ver com o reino de Deus? Jesus apresenta o sono em pelo menos 2 parábolas, para poder mostrar que não importa o quanto nós o sirvamos, o quanto nós sejamos fiéis a Ele, o sono na condição de estado de extrema necessidade, ele chegará para todos. Para a aplicação do que estamos colocando aqui hoje, uma vez que não estamos falando do descanso, uma vez que não estamos falando da morte, mas da vida cristã, o que o Espírito de Deus então está anunciando pela parábola
que Jesus contou a nós, que haverá um momento na nossa vida que, por mais intensa que seja a nossa busca, por mais fiel que seja a nossa devoção, por mais transparente que seja a nossa santidade, por mais casta, por mais virgem, por mais pura que seja a nossa vida cristã, haverá um momento cuja impotência do nosso ser será revelada diante de alguma circunstância. Então, Camila, se isso não pode ser mudado, se isso não pode ser quebrado, o que eu estou buscando? Camila, se isso não pode ser mudado, se isso não pode ser quebrado, por que eu sou crente? Camila, se haverá momentos que talvez enfermidades não sejam curadas, ou doenças para que propósitos sejam atingidos. Camila, se haverá crises, dores, decepções e sentimentos que Deus permitirá eu passar, haja vista que isso vai revelar a minha impotência. Então, para que eu jejuo? Para que eu oro? Porque o que o texto apresenta não é sobre o fato de todos dormirem, mas sobre o fato dos que estão prontos para serem acordados, sem que o tempo do sono tenha roubado o tempo da busca. A grande revelação importante para nós nessa noite aqui do texto não é que todos dormiram, mas é que as 5 que são chamadas de prudentes podiam dormir em paz. Por quê? Porque tinha azeite na reserva. Guarda isso na sua mente, completa aí para mim, por favor. Por que as prudentes dormiram em paz? Porque elas tinham azeite porque elas tinham azeite na reserva. Então, quem tem azeite na reserva, quem tem óleo na reserva, quem usou o tempo para buscar, quem usou o tempo para invocar ao Senhor, quem usou o tempo para se santificar, quem usou o tempo para ler a Bíblia. Eu leio mesmo quando eu não preciso, eu oro mesmo quando eu não sinto saudade, eu busco a Deus mesmo quando eu não preciso de uma porta. Eu quero que você entenda uma coisa: se você só busca a Deus quando precisa da porta, você só está buscando para acender a vela hoje, você só está buscando para manter a chama acesa hoje. Mas se você ora a Deus em outros momentos, que não só de necessidade, mas de gratidão, você não está somente orando, como está colocando azeite na reserva, óleo na reserva. É isso que essas 5 prudentes estão fazendo, de acordo com a parábola. Preste atenção. O segundo termo para as insensatas, você disse comigo, são loucas. Só que esse louco aqui, ó, não é biruta não. Esse louco aqui é que considera-se loucura não considerar o fator do tempo antes do noivo chegar. Irmãos, aquilo que eu e você chamamos de vida nessa noite nada mais é do que o intervalo do tempo da busca até que o noivo chegue. E a pergunta que o Espírito Santo confronta o nosso espírito nessa noite, por amor da nossa alma, é: o que você anda fazendo no intervalo? Eu ando no dorama, eu ando na série, eu ando na internet, o meu telefone sobe lá, hoje 8 horas de uso, hoje 12 horas de uso. Como é que naquele dia você vai dizer que não teve tempo para orar? Mais do que isso, irmãos, as horas mais difíceis estão chegando para todos, e só vão sobreviver a elas os que tiverem azeite na reserva. Quem não considera o tempo da espera como um tempo de busca, quando o sono vier, para alguns será apenas momento, como para os prudentes, mas para as loucas será a sentença eterna, porque não entendeu que no tempo da espera você tinha condições de buscar. Eu tenho, pela misericórdia, alguns anos de ministério, e nesses anos de ministério eu servi a Deus e tenho buscado servir intensamente dentro da nossa nação e em algumas oportunidades fora. E é natural que num sistema como esse eu colecionasse algumas perdas de voo,
por carro que o pneu furou, por coisas que acontecem no caminho para impedir a gente de chegar. Mas você sabe por que isso nunca aconteceu? Porque se demora de 1 hora do lugar que eu estou até 1 hora de antecedência do horário do voo no embarque que eu tenho que pegar, eu saio com 1 hora de antecedência do horário de antecedência. E foi assim que eu vi carro rodar na pista e eu chegar no aeroporto, eu me perder no meio de mato com barro e ter que sair do carro para tentar desatolar e chegar no aeroporto com barro, mas ainda assim pegar o voo. Foi assim que eu já tive tempo para trocar de roupa para um compromisso e outro dentro de banheiro, de aeroporto, de igreja, de casa de irmã, no meio do caminho. Por quê? Porque eu sempre trabalho na margem do tempo, aonde se acontecer alguma coisa eu ainda tenho tempo. Se o pneu furar eu ainda tenho tempo. Se o carro bater eu ainda tenho tempo. Se a roupa furar eu ainda tenho tempo. Se o horário atrasar eu ainda tenho tempo. Se o irmão não chegar no horário que eu combinei, eu ainda tenho tempo de chamar outro carro. Se o meu sapato furar eu ainda tenho tempo de passar em outro lugar para comprar um sapato. E foi assim que eu busquei honrar o investimento de quem estava me esperando na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Como? Olhando o fator tempo. Então, para a palavra de Deus, quem são as insensatas, as loucas? Não são as que não são santas, não são as que não são castas, não são as que não são puras, não são as que não são virgens. São simplesmente consideradas loucas aquelas que não consideram que pode acontecer alguma coisa dentro daquele tempo, aonde aquilo que elas têm não é o suficiente para abastecer naquele tempo. E como é que a Bíblia chama essa pessoa? De louca! Então você está aí achando que está na crista da onda, porque a candeia está acesa, porque está pregando, porque está cantando, porque está indo no culto. Mas o Senhor está dizendo: se eu pegar teu fôlego de vida hoje e eu expelir ele, e eu olhar no livro das obras, não tem hora extra, nunca teve reserva. E não é porque não é crente, não é porque não ama Deus, não é porque não ama a igreja. Rapaz, uma quarta-feira à noite você está aqui. Moça, uma quarta-feira à noite, na semana de carnaval, já tem gente começando a se encharcar no álcool e na bebida, e você está aqui pedindo Deus força para resistir o pecado. Aí eu te pergunto, vale a pena investir somente uma parte desse tempo, se no final da vida esse tempo não for suficiente? Camila, eu não estou entendendo. Vai entender agora. Veio hoje, vem domingo também. Veio hoje, veio na semana do Aviva também. Para de buscar azeite só para o dia, porque o tempo está acabando. O sono, o estado de impotência pleno chega para todos, para o super crente e para o nada crente, para o super espiritual e para o carnal. O sono revela uma área da vida, uma circunstância que eu não tenho poder nenhum de resolver. Quem aqui já ouviu falar sobre uma doença chamada insônia fatal? Alguém já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Depois pesquisa. Qual é o nome da doença que eu falei? Essa doença só dá uma vez na pessoa. Você entendeu, né? Se é fatal, só uma vez. Depois de um tempo sem dormir, se apaga definitivamente. Isso fala sobre o poder que o sono exerce, irmão, sobre nós. Você está aí dizendo: Camila, eu criei meu menino na igreja, só que hoje ele se afastou. É o sono chegando para todos. Eu vou perguntar de novo para saber se você está comigo. Quantas dormiram? Vamos lá. Quantas dormiram? O dia mau chega para todo mundo. A dificuldade chega para todo mundo. Jesus não disse somente aos crentes, mas ele disse a todos: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. É para todos. Irmãos, todas dormiram. Deus está tirando o peso, o fardo de alguém aqui nessa noite, que está dizendo assim: Camila, eu estou sentindo que eu estou lutando contra o sono. Sono da negligência, sono da preguiça, sono da apostasia, sono de coisas que eu não estou sabendo mais como lutar contra. O Senhor está dizendo: pois enquanto não dormiu ainda,
Porque uma hora esse sono arrebata. Mas enquanto não dormiu ainda, ore deitado, mas ore. Leia a Bíblia batendo cabeça, mas leia. Faça reservas. Não troque o culto pela série. É tempo de reservas. Estamos num último momento da igreja na terra. Eu não planejei pregar isso, eu tinha separado Lucas capítulo 2. Mas o Espírito Santo, enquanto eu orava, disse para mim: pregue que o tempo está acabando. E aí você está aqui e está dizendo: eu ouço isso desde que eu era criança, Camila. Só que você está vendo um nível de degradação moral em massa como não existia. O relógio de Deus aponta para o que está acontecendo a Israel. E os pregadores estão pregando. E a terra está pregando. E as pedras estão clamando. Todos estão gritando: aí vem o noivo. Irmãos, nunca se ouviu tanta gente de modo quase que unissoante falar sobre a vinda de Jesus. Tem muita gente dizendo: ah, quase não se prega mais da vinda de Jesus. Meu irmão, a vinda de Jesus está sendo pregada em cada terremoto. A vinda de Jesus está sendo pregada em cada furacão. A vinda de Jesus está sendo pregada por mim agora. A vinda de Jesus está sendo pregada por cada missionário no campo. A vinda de Jesus está sendo pregada pela terra se contorcendo de dores. A vinda de Jesus está sendo pregada à medida que o amor se esfria e a iniquidade aumenta. O grito fala sobre a urgência, a antecipação. Veja, antes do noivo chegar, o grito. O que é o grito? O anúncio. Olha para mim em nome de Jesus. Nessa quarta-feira, o que nós estamos vivendo aqui? Uma noite de grito, uma noite de anúncio. O temor que às vezes te arrebata a alma por dentro e você sente que precisa orar, é o grito. Uma notícia que você vê na televisão que às vezes rouba a tua paz. O que é isso? É o grito. É o grito, só que depois que o grito passa, parece que a gente senta de novo no mesmo lugar. Mas nós vamos orar ainda essa noite mais uma vez. Para quê? Senhor, eu não quero ouvir o grito e ficar dormindo. Eu não quero ouvir o grito e terminar a série. Eu não quero ouvir o grito e continuar com a mesma vida que eu tenho levado. Eu quero me levantar. Eu quero buscar azeite. Eu quero ter reservas. Eu preciso ter uma vida de oração. Vai ver, você é crente há 10 anos, 20 anos, 30 anos e você diz: Camila, mas eu nunca fui fervoroso. Mas é a hora de ser. É a hora de buscar como nunca buscou. É a hora de agarrar essa chance como se a sua vida dependesse disso, porque ela depende. A eternidade está chegando e para aqueles que têm reserva, ela será de glória. Mas para aqueles que não têm, as portas serão fechadas e serão enviados para o inferno. Aqueles que se esquecem de Deus, aqueles que não buscaram, aqueles que mentiram. A Bíblia diz que os mentirosos não vão herdar o reino do céu. Talvez você está aqui me ouvindo agora e já está dizendo: Camila, mas eu não minto. Será que não? Talvez você não mente para as pessoas. Eu não minto para as pessoas. Mas será que a gente não tem mentido para nós mesmos, dizendo que não buscamos porque não temos tempo, que não oramos porque não temos tempo, que não lemos a Bíblia porque não temos tempo? Pois nesta quarta-feira o Espírito e a noiva estão gritando e dizendo: buscai enquanto há tempo, invocai enquanto se pode achar. Eu não vou comer esse pão quente sozinha, não. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, tu vai olhar para o irmão que está do seu lado, vai dar um empurrãozinho de leve no ombro dele ou dela e vai dizer assim para ele ou para ela: ó, corre que dá tempo. É 1, é 2, é 3, diga: corre que dá tempo. Sacode alguém aí, desperta alguém aí, grita para alguém aí: corre que dá tempo. O tempo está acabando, mas ainda não acabou. O tempo está acabando, mas ainda não acabou. Desperta! Porque, filho, tá chegando uma hora que tu vai querer correr aqui para essa casa e tu só vai encontrar, sabe quem?
os que ficaram. Isso não é brincadeira, isso não é uma conversa fiada. Jesus vem. Isso é uma realidade. Ele vem para buscar a igreja. Agora, eu vou ser agora como as irmãs que eu ouvi na minha adolescência. Chegará um dia que ele voltará para todos. Mas cada um aqui tem o seu dia que ele volta só para você. A gente não sabe o que vai acontecer nos 10 anos mais aqui para frente na nossa vida. Eu não estou falando no tempo escatológico, eu estou falando no tempo da sua vida. Você sabe o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos na sua vida? Onde você vai estar? Se você vai morrer dormindo ou se você vai morrer... Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não quero te assustar, mas alguém precisa gritar essa verdade. Você está pensando que uma vida medíocre de espiritualidade, nunca se relacionou com Deus na terra, você está pensando que a eternidade é para essas pessoas? Você não fala com Deus aqui, quer viver eternamente com Ele lá? Eu preciso te falar a verdade, irmãos. A eternidade não é para ficar para sempre com Deus lá, quem não passa com Ele nem 20 minutos aqui. Não é. É muito sério. O tempo está acabando. Eu vou fazer que nem minha amiga ali, ainda bem que eu ouvi. Por quê? Que eu vim. Por quê? Porque para elas não deu mais tempo. O grito seguiu logo da chegada do noivo, igualzinho a gente está fazendo aqui. Só que para elas não deu tempo. E por que não deu tempo? Porque elas foram buscar com quem tinha ali na hora. Quem não tem o hábito de buscar individualmente, vive no crediário de quem tem nome. Só que dependendo do que você quer comprar, não vai dar para ser no nome do outro que comprova a renda. A gente já viveu essa situação. Tu tem o dinheiro, mas não tem o nome, porque o crédito que o banco vai dar, não vai dar para quem tem o dinheiro, ele vai dar para quem tem o nome. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem o nome. Elas tinham o vaso e as prudentes, o crédito, e elas não podiam dar para elas. Não deu tempo. Buscar enquanto é tempo. Invocar enquanto se pode achar. Todos aqueles que se sentem confrontados por essa palavra, eu só não vou ficar de pé porque eu já estou, porque se eu tivesse sentado eu ia ficar de pé. Camila, essa palavra mexeu aqui comigo. Me deu até um temor. Eu estou me sentindo até meio mal. Como se não desse mais tempo. Sabe, Camila, eu sinto como se mesmo que eu orasse aqui agora não desse mais tempo. Pois eu vou dar glória a Deus por esse sentimento. É Deus ativando o seu senso de urgência e não deixando mais você ficar em paz para ficar nesse lugar de comodidade. Só que se você está de pé e está aqui buscando, é Deus dizendo: tem vaso aí? Tem. Tem fogo aí? Tem. Então eu tenho azeite aqui, vinde, comprai, sem dinheiro. Vem buscar. Busque. Todas dormiram, todas acordaram, mas só 5 entraram. Guarde isso e eu encerro aqui. Todas dormiram, todas acordaram, mas só 5. Porque tudo isso aqui não tem a ver com dormir e acordar, mas tem a ver com o que você fez com o tempo que você tinha para buscar e não buscou. Feche os olhos, curva a sua cabeça aí agora. Eu começo daqui e você continua daí. Arrependa-se. Arrependa-se. Senhor, eu quero me arrepender. Eu quero sentir vergonha das vezes que eu senti o teu Espírito me chamando para orar, mas eu não consegui levantar, eu não me levantei. E eu negligenciei a oportunidade de buscar a tua presença. Senhor, traz em mim o arrependimento disso. Senhor, eu quero te apresentar agora todas as enfermidades que persistem em me impedir de ter uma vida santa, uma vida de busca, de quebrantamento, de oração, de leitura da palavra.
Senhor, em nome de Jesus, me ajuda nessa quarta-feira. Eu quero ouvir o grito, mas não é o grito da Camila, é o grito da tua palavra no meu interior. Eu quero, Senhor, por favor, que quando o culto acabe, as tuas palavras continuem ecoando no meu espírito, ecoando na minha mente. Vamos, eu estou te ajudando em oração agora. Eu estou te ajudando em oração. Vamos, ore. Senhor, por favor, me dá nessa semana uma semana de arrependimento. Senhor, há quanto tempo eu não jejuo mais? Há quanto tempo eu não oro mais? Por favor, Pai, tem misericórdia. Eu quero buscar enquanto é tempo. Eu quero apresentar agora essa mornidão que tem se aproximado de dentro de mim. Tira de mim essa mornidão. Tira de mim a falsa sensação de paz. Eu prefiro estar inquieto para buscar a tua presença do que dormindo o sono da minha letargia, da minha negligência, da minha preguiça. Como disse o apóstolo Paulo, quantos estão anestesiados, dormindo? São muitos os fracos, os doentes, os que dormem, porque não entenderam ainda o que é fazer parte do corpo e do sangue do Senhor. Senhor, passa teu sangue no meu sangue, me alimenta do pão do Senhor. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Senhor, eu quero orar agora e em nome de Jesus eu quero te pedir, aonde houver alguém agora com temor, aonde houver alguém agora se esforçando para fazer essa oração comigo, porque teme o teu nome, porque quer ir para o céu, porque não quer viver cauterizado pela preguiça e nem manietado, amarrado pela culpa. São pessoas que nesta noite buscam uma libertação verdadeira, uma libertação genuína. É gente que agora clama na alma, pedindo socorro, pedindo livramento do fogo do inferno, pedindo perdão pelos pecados, pedindo o desejo genuíno de se arrepender. Eu oro com eles, eu oro por eles agora, na autoridade que me foi conferida, no poderoso nome de Jesus. E eu te peço, perdoa pecados nesta noite, quebra a cauterização da culpa, transforma toda a culpa em arrependimento verdadeiro e de dentro para fora. De dentro para fora nessa noite, aonde houver alguém em oração agora comigo, de dentro para fora, Senhor, nessa noite eu imploro, vira a página da vida dele, vira a página espiritual da vida dela. Agora ore comigo, eu quero que essa oração você diga exatamente essas palavras. Estamos ainda num ambiente de oração. Diga assim comigo: Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, me ensina a te amar mais e melhor. Mais e melhor. Me ensina a te preferir. A te preferir diante de tudo que tem consumido o meu tempo. Bota a mão na tua cabeça aí agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Traga consciência. Não queremos ser como as loucas, mas queremos ser como as sensatas. Homens sensatos, mulheres prudentes, que entendem que não é tempo para sair de casa sem fazer uma oração. Não se pode passar mais de uma semana sem fazer pelo menos um jejum. Não se pode passar um mês abrindo a Bíblia só na igreja. Não, 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 não. Quem ora comigo, diga não. Quem ore comigo agora, diga não. Deus, nós verbalizamos essa oração e imploramos. Liberta-nos de nós, para que nós possamos dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Diga amém. De pé começamos, de pé começamos. Libere os corredores para mim, por favor. Oh,
Espírito Santo de Deus, oh, tu estás aqui. Oh, Espírito, Espírito Santo de Deus, tu estás aqui. Ah, Senhor, tu estás aqui. Oh, Espírito Santo. A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é Camila Barros, é o Espírito Santo. Não é Alphaville, é o Espírito Santo. Não é Lagoinha, é o Espírito Santo. Se enquanto eu pregava aqui, não se mexa agora. Você ficou até agora, fique até o final. Ah, Camila, aqui é o apelo, eu já sou salvo. Não parece. Você se movimentar para sair na hora que outras almas vão se salvar. Você engarrafar o corredor, ao contrário. Faz isso não. Tenha temor. Tenha temor. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé. Eu vou falar algo aqui bem rasgado, que quem me conhece sabe que eu não sei fingir costume. Camila, já vai dar 10 horas. Por guarde o que eu estou lhe dizendo hoje. Haverão dias que a terra não será mais para nós o que ela foi até hoje. E tudo que você vai querer é 30 minutos a mais na casa de Deus. É muito sério, gente. É muito sério. Camila, enquanto você pregava, meu coração se encheu de temor. Eu sempre venho à igreja, mas eu nunca fiz uma aliança com Deus. Eu me afastei, tanta coisa para resolver, que para mim servir a Deus é uma coisa tão séria que primeiro eu vou resolver, depois eu volto. E hoje você entendeu o que disse Jesus quando disse: sem mim nada podeis fazer. Camila, então o que eu faço? Você tem que vir do jeito que você estiver. Camila, meu coração está temendo tanto que sinceramente eu estou tão em Deus agora. Eu tenho tanta necessidade que eu não vou nem esperar você chamar, não. Foi comigo que Deus falou. Eu sempre peço para levantar a mão, mas hoje eu não vou pedir, não. Se tiver alguém aqui, coragem, sai do lugar. Oh, glória. E vem para o altar de Deus aqui. Camila, não dá mais tempo, Deus falou comigo. É urgente. Pode vir. Pode vir, se é você, pode vir. Eu não vou chamar, não. É o Espírito Santo, ele já chamou. Camila, ele me chamou, vem. Quem está afastado é agora. Quem se afastou, quem vem à igreja mas nunca fez uma aliança, é agora. Camila, eu vou aí. Vem. Porque Jesus está voltando.